Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos lá na internet. Basta você acessar o nosso site futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. E em 13 de julho do ano 1990 foi sancionada a Lei 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA substituiu o antigo Código de Menores de 1927 e representou um grande avanço em relação à garantia dos direitos dos brasileiros com menos de 18 anos de idade. O Estatuto determina que todo município tenha pelo menos um conselho tutelar, que é o órgão encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. De acordo com o artigo 112 do ECA, uma vez verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente uma série de medidas, entre elas a advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade até a internação em um estabelecimento educacional. No programa de hoje, vamos discutir a aplicação dessas medidas nos 25 anos de vigência do ECA. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Pedro Pedreira, bem-vindo à Conexão. O Pedro é coordenador executivo do SEDEC-RJ, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui no Rio de Janeiro. E também conosco, ao meu lado, está o Cláudio Augusto Vieira da Silva, ele é coordenador do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. Cláudio, bem-vindo à Conexão também. E daqui a pouquinho a gente fala com o Flávio Fraceto, ele é defensor público e professor do mestrado profissional Adolescente em Conflito com a Lei lá na Faculdade Anhanguera. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite aí para tirar as suas dúvidas, participe desta conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente pelas redes sociais. Temos 2 canais diretos de comunicação. Primeiramente, convido você a acessar a nossa página no Facebook, que já está aí na sua tela. Você pode curtir, comentar e compartilhar nesse post aqui, que daqui a pouquinho eu trago suas questões para os nossos entrevistados. Ou ainda mande mensagens para a gente no Twitter, marcando o perfil @Canal Futura. Também temos o bom e velho telefone, que é o 0 Operadora 21 2273 5020, os números que estão aí na tela para você. Enquanto você manda o seu recado, eu começo aqui dando boa tarde mais uma vez aos nossos entrevistados. Obrigado mais uma vez pela presença. Bom, começar aqui fazendo uma pergunta para o Cláudio, né? A gente sabe que 95% dos jovens apreendidos são do sexo masculino e de cada 10, 7 têm aí entre 16 e 18 anos. E essa é a mesma faixa etária com maior índice de evasão escolar registrado no país. O segundo grupo mais numeroso são os meninos dos 12 aos 15 anos e os atos infracionais com maior registro são roubo, tráfico e homicídio, segundo o levantamento nacional do SINASE lá de 2012. Então, pergunto ao Cláudio, é possível relacionar esses dados à falta de assistência a esses jovens, especialmente nessa fase aí, que se estivessem na escola seria aí do fim do ensino fundamental, comecinho do ensino médio, Cláudio? Sem dúvida, a nossa concepção é exatamente essa, né, que foi construída no Brasil, que esses adolescentes, em sua grande maioria, que são submetidos a uma medida socioeducativa, são adolescentes que já sofreram uma série de violências e abandonos durante toda a sua vida e do sistema de ensino é um deles, né? Então, o perfil dos adolescentes que estão hoje privados de liberdade no país é baixíssima escolaridade, né? Situações de vulnerabilidade pessoal, familiar e comunitária muito grande. E isso, com consequência, os remete, os obriga a se envolver em situações que são prejudiciais a eles mesmos, à sua comunidade e à sociedade como um todo. Então, são hoje em torno de 23 mil adolescentes que estão privados de liberdade no Brasil e que necessitam, antes de mais nada, desse resgate e da inclusão deles nas políticas públicas do Brasil. E esse é o esforço que nós temos feito desde a aprovação do Estatuto. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa, ela envolve muitos aspectos de toda a sociedade brasileira e há de se fazer um esforço muito grande porque esses adolescentes, eles, em muitos casos, eles encontram com as políticas públicas quando eles entram num sistema socioeducativo.
Muito bem, eu quero agora também colocar outras informações para você de casa. Aí, segundo o relatório da Comissão de Infância e Juventude do Conselho Nacional do Ministério Público, publicado em agosto de 2013, esse relatório apontava que no Brasil existe superlotação nas unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei em 16 estados. Em alguns deles, a superlotação superava os 300%. Entre março de 2012 e março de 2013, nas unidades inspecionadas pelo Ministério Público, foram registradas fugas de pelo menos 1.560 internos, o número correspondente aí a quase 9% do total de internos no país. Também foram registradas 103 rebeliões ocorridas em mais de 20% das unidades de internação, sendo um terço delas somente no estado de São Paulo. E aí eu pergunto então para o Pedro, que está aqui no estúdio com a gente, o que esses dados sobre superlotação e fugas revelam sobre o atual sistema de internações de adolescentes no país, Pedro? Primeiro eu gostaria de dizer que unidades superlotadas, elas inviabilizam qualquer tipo de trabalho, com todo o compromisso que o técnico e profissional que trabalha nesses lugares possa ter em termos de esforço pessoal. Uma unidade superlotada, insalubre, ela atinge não só os adolescentes e suas famílias, mas também os profissionais que nela trabalham. Há uma falsa ideia de que a internação, assim como o encarceramento de pessoas, pode resolver o problema da violência. Se nós fizermos uma comparação entre as pesquisas relacionadas ao sistema socioeducativo e o sistema carcerário, ela cresce ano a ano. E isso não surge o menor efeito em termos de redução da violência, né? E esses lugares são lugares insalubres e que não cumprem o que determina a legislação. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele diz que essas medidas são medidas, a medida de internação principalmente, ela deve ser aplicada em último caso, mas existe, por exemplo, magistrados que aplicam medidas de internação sob a alegação de que não existe no município programas em meio aberto. Então, nós acreditamos, eu pessoalmente não acredito na medida de internação como uma medida que possa causar um efeito, né? Nós investimos e acreditamos nas medidas em meio aberto e num movimento mundial que existe em termos da chamada justiça restaurativa. Muito bem, eu vou chamar agora também para a nossa conversa o Flávio Frassetto, que é defensor público e professor do mestrado profissional adolescente em conflito com a lei na Faculdade Anhanguera. Flávio, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado pela participação aqui no programa de hoje. Então, um levantamento da Secretaria de Direitos Humanos revela que entre os anos de 1996 e 2011 aumentou em quase 5 vezes o número de casos de privação e restrição de liberdade, contabilizando mais de 19 mil adolescentes. Já os estudos mais recentes registram a presença de mais de 23 mil adolescentes em cumprimento de medidas de internação. Ao mesmo tempo, como bem disse aqui o Pedro, o número de adultos presos também segue essa crescente, contabilizando aí mais de 500 mil de presos no país. E eu queria ouvir de você como entender, então, o aumento do número de pessoas privadas de liberdade, né, de certa forma, os adolescentes e também computando aí tantos adultos no nosso país nesses últimos anos. O aumento da população privada de liberdade, tanto adultos quanto adolescentes, numa primeira análise mais superficial, pode-se atribuir a um aumento generalizado da criminalidade, né? Mas aqui no Brasil, infelizmente, as nossas pesquisas são muito precárias e às vezes não existem, quando existem são inconsistentes, de modo que não dá para afirmar positivamente de que o aumento da população encarcerada traduza um aumento do nível de criminalidade, nem para os adultos, nem para os adolescentes. O aumento do encarceramento ele pode pode decorrer de vários outros motivos, entre eles a alteração na lei penal, por exemplo, o endurecimento na lei penal, uma dificuldade na concessão de benefícios, um aumento da política de repressão, né, que aí faz com que mais pessoas sejam presas. Eu acho que essa questão, assim, indo um pouco dentro do que o Pedro já falou, ela tem duas dimensões. Ela tem, eu acho que o problema da superlotação, né, e esse aumento do encarceramento, ele tem pelo menos duas dimensões. A primeira delas é que, sim, existe de fato no país, a gente não pode deixar de reconhecer um déficit de investimento do Estado
na garantia, por exemplo, de um encarceramento, de uma privação de liberdade que possa ser experimentado de forma minimamente humanitária, né? Nunca se considerou de forma generalizada no país o investimento no sistema penitenciário ou socioeducativo de adolescentes como algo, vamos dizer, prioritário nas políticas públicas, tá? E, de outro lado, a gente tem também algo que não pode ser desconsiderado, como o Pedro disse, que é uma postura do Poder Judiciário, muitas vezes interpretando a lei de uma forma parcial, no sentido de que a privação de liberdade seria, vamos dizer, a resposta por excelência diante da prática de crime, tanto pelos adultos quanto pelos adolescentes, né? Aplicando penas privativas de liberdade aos adultos, para casos de pouca gravidade, e utilizando a internação como a medida por excelência para adolescentes, quando a lei determina que ela seja utilizada apenas excepcionalmente. Muito bem, Flávio, eu volto a chamar você daqui a pouquinho. Eu quero voltar aqui para o estúdio para ouvir do Cláudio em relação ao que Pedro e o Flávio também apresentaram, que existe aí, se formos estudar as aplicações de medidas socioeducativas, tem uma lista ali considerável de possibilidades a serem aplicadas, mas o que a gente percebe é que, na maior parte dos casos, são as medidas de privação de liberdade dos adolescentes. Por que as outras medidas não são tão aplicadas, como bem disse o Pedro aqui, sobre tentar evitar colocar um jovem num espaço de privação de liberdade? Eu acho que tanto Pedro quanto Flávio colocaram claramente essa tradição da sociedade brasileira, dessas políticas de investimento no cárcere, na retenção de pessoas. Nós temos, pós-estatuto, pós as novas legislações das políticas da assistência, da saúde, da educação, temos, de uma forma geral, tentado investir profundamente na reversão dessa ideia. Agora, isso, como eu estava dizendo, é uma política complexa que envolve o sistema de justiça, que quem é o único que pode aplicar a medida é um sistema de justiça. E quem executa, que são municípios, estados e também em cooperação com o governo federal. Hoje, nós já temos mais de 1.000 municípios, através do sistema de assistência, que já tem cofinanciamento para a aplicação das medidas em meio aberto. O Brasil tem mais de 5.000 municípios. Evidentemente que nem todos há necessidade de ter essa medida ou essa política para atender os adolescentes nos municípios, porque a maioria dos municípios brasileiros são muito pequenos. Porém, nós já viemos fazendo esse investimento para inverter e possibilitar que a Justiça coopere e aplique as medidas socioeducativas conforme elas são previstas. De outra forma, nós também estamos, junto com organizações da sociedade civil, com o próprio representante do sistema judiciário, de pensar uma outra forma de prática de justiça. Porque o encarceramento de pessoas não atende às necessidades nem das pessoas e muito menos da sociedade como um todo. E isso, como foi dito, o fato de nós sermos hoje o 4º país do mundo em população carcerária adulta não nos faz uma sociedade mais tranquila, com uma razoabilidade das relações encaminhadas. A gente vive a violência como um problema sistêmico. Então, são coisas que nós temos que fazer com muita profundidade. Algumas já estão acontecendo, agora não é de uma hora para outra que se mudam essas coisas. Muito bem. Chamo você de casa também participar aqui da nossa roda de conversas. Você tem a internet e o telefone como opções, os contatos aparecem na sua tela. Eu já aproveito aqui e coloco a pergunta da Rosivânia, que mandou o recado pela rede social. Obrigado, Rosivânia, pela participação. E ela toca num assunto aqui que volta e meia aparece quando se discute a aplicação aí de medidas socioeducativas. Rosivânia menciona a diminuição da idade penal. Segundo ela, não resolveria o problema da violência juvenil. Ela diz que deveria se mexer no ECA para tentar endurecer as punições aplicadas a menores infratores em caso de reincidência e crimes hediondos. Essa opinião da Rosivânia. Agora, de certa forma, a gente não tem acompanhamento também desses jovens que saem depois de cumprir medidas socioeducativas. O país não possui nem dados específicos, levantamentos para saber o que aconteceu com esses jovens. Essa falta de um planejamento e acompanhamento ao longo de todo o processo dessa ressocialização, se podemos dizer assim, Pedro, é um dos problemas que acaba voltando e reforçando posições como de que a idade penal deveria ser diminuída?
Esse é um tema reticente, sempre volta à pauta, a redução da maioridade penal, né? Agora mesmo foi suspenso, na segunda-feira volta no Congresso a discutir esse tema, na segunda-feira. O que é interessante é que às vezes muitos desses defensores, inclusive congressistas, teve um senador que era relator de uma dessas medidas e depois foi descoberto a vinculação dele com um crime organizado, quer dizer, há uma certa demagogia e populismo na endurecimento das penas e na redução da idade penal. E isso é uma ilusão, assim, achar que aumentando as penas e reduzindo a idade penal se vai resolver o problema da violência. Então busca no direito penal uma resposta que o direito penal não pode dar. Quando você coloca a questão do acompanhamento do adolescente, eu acho que essa é uma questão que deve ser enfrentada e discutida e refletida por toda a sociedade. Porque quando acontece um crime ou um ato infracional, isso atinge a vítima diretamente e atinge a comunidade. Então, há que se buscar alternativas para se resolver e se reparar esse dano causado. Quando se fala na questão do acompanhamento do adolescente, por exemplo, o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, uma lei nova e que trabalha bem essas questões, ela tem uma previsão de um plano individual de atendimento. Esse plano individual de atendimento vai, além de aplicar a medida, tem a perspectiva de acompanhar esse adolescente durante a execução da medida e posteriormente a execução. Então, eu acho que a sociedade ela deve refletir seriamente sobre essa questão. Há um gasto enorme, um custo muito alto para toda a sociedade, o encarceramento, né? Na construção de novas prisões. Então, acho que as pessoas devem se colocar numa reflexão mais profunda, principalmente na questão da prevenção do crime e do ato infracional. Muito bem, volto a chamar agora o Flávio, que conversa com a gente diretamente de São Paulo. Flávio, em relação à própria aplicação do ECA, né, 25 anos que estamos agora marcando nesse ano de 2015, e a questão de que, mesmo o SINASE, mencionado aqui pelo Pedro, foi aí recentemente discutido de 2012, essa nova alteração e essa publicação. Tem muitas outras questões que estão previstas no ECA, mas que ainda faltam serem levantadas e discutidas mais profundamente. Queria que você, como defensor público, comentasse. Agora nós estamos completando os 25 anos, é sempre um momento para se fazer um balanço, né? Eu que venho nessa trajetória há muitos anos, eu tendo a ser sempre otimista. Eu acho que do que eu já testemunhei das condições do sistema socioeducativo, das condições de funcionamento, do próprio sistema de justiça, das garantias de defesa do adolescente, o tratamento que os adolescentes recebiam, eu não posso dizer que nós evoluímos nesses 25 anos. E evoluímos de forma, talvez não absolutamente linear, muitas vezes com avanços e retrocessos. Também o desenvolvimento também não foi igual em todas as regiões. Nós temos dentro de um mesmo estado, vamos dizer, programas de excelência no atendimento e programas absolutamente precarizados de atendimento, ou seja, há uma descontinuidade na qualidade, mas de uma forma geral, se a gente for olhar, né, da onde nós partimos e aonde nós estamos, nós avançamos, né? E eu acho que a situação hoje, tanto da violência, como das condições gerais de vida das nossas crianças e adolescentes, estariam muito piores não fosse o Estatuto da Criança e Adolescente. Se a gente tem um olhar só observando aquilo que falta, o que não foi possível conquistar, a gente às vezes perde de vista isso, né? Onde é que nós estaríamos hoje se nós, há 25 anos atrás, não tivéssemos aprovado o Estatuto, né? É claro que essa visão otimista, ela não pode obscurecer a realidade que a gente vivencia, que tem muito, muito ainda a ser feito, né? E eu acho que é um compromisso da sociedade brasileira ainda avançar ainda mais. E aí você mencionou a lei 2012 agora do SINASE, que trouxe, vamos dizer, um novo gás aí no aprimoramento do atendimento socioeducativo, quer dizer, e lá se estabeleceu uma aposta da sociedade nesse modelo que nós temos aí, e não faz nenhum sentido, né, do ponto de vista acadêmico, científico, ético, racional, se voltar
a debater, como sempre se faz, sobretudo nesses momentos às vezes de crise política, tal, como nós estamos vivenciando hoje, o oportunismo do discurso do rebaixamento da maioridade penal. Os fundamentos dos argumentos que defendem o rebaixamento, eles são muito frágeis do ponto de vista técnico-científico, eles apelam para o sentimento generalizado e meio irracional de insegurança, oferecendo uma solução que é absolutamente equivocada. Eu acho que nós temos ainda muito a apostar nesse modelo de 25 anos e nós temos que lutar, e acredito que todos aqui nessa mesa estão empenhados nisso, para evitar o retrocesso do rebaixamento. Muito bem, então a gente já está aqui encaminhando para a reta final do nosso programa. Eu já agradeço a participação do Flávio. Muito obrigado por ter compartilhado suas ideias conosco no Conexão Futura de hoje. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço, Cristiano, e saúdo os colegas aí, velhos amigos de militância. Muito bem. Um abraço. Bom, eu quero voltar aqui para o estúdio antes da gente chegar na reta final e ouvir do Cláudio também em relação ao que o Flávio apresentou, desses avanços, né? De fato, se olharmos para trás e o ECA não tivesse existido lá em 1990, hoje talvez a gente estaria ainda tentando reivindicar algumas questões que avançaram, mas a partir de agora também olhando para frente, como a gente pode tentar implementar mais muitas políticas que estão previstas no ECA lá de 25 anos atrás, que ainda não estão sendo efetivamente aplicadas. Eu acho que, sem dúvida alguma, essa é uma avaliação realista. Eu acho que se nós não tivéssemos ali, naquele momento, pós-constituinte, aprovado esse conjunto de normas que foram desenvolvidas no mundo e o Brasil como signatário, de reconhecer criança e adolescente como sujeito de direitos a quê? Direito a estudar, direito a ter uma convivência familiar e comunitária, direito a se desenvolver como pessoa, a ter condições de ter atividades para sua sustentação como uma pessoa em desenvolvimento. Então, são fundamentos que, evidentemente, se contrapõem com essas visões de que os meninos têm que estar todos presos, que os meninos estão matando todo mundo, o que não é verdade. Não há nenhum dado no Brasil que indique que a violência tem aumentado por conta da participação dos adolescentes, a violência letal, os homicídios, e principalmente não há dado que confirme isso. Então é um discurso falacioso, é um discurso do medo que não corresponde com a realidade. O que nós temos que fazer, governo, sociedade civil, organizações da sociedade civil, é olharmos para a nossa infância e para a nossa adolescência e vencermos as mazelas que nos envolvem, como, por exemplo, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, abandonos de crianças e adolescentes, um conjunto de violações e de agressões que a sociedade como um todo, em todas as classes sociais, ainda tem forte presença na vida de algumas crianças e adolescentes. E são nossos desafios, e nós temos que transformar isso em políticas públicas permanentes. Muito bem, a gente já está aqui encaminhando para o encerramento. Eu queria ouvir do Pedro também em relação a essas prioridades que a gente pode pensar a partir de agora, ainda em revisitar o ECA e projetar em aplicabilidade lá para frente. Eu acredito que a efetivação dos direitos de criança e adolescente é uma tarefa de todos nós, uma tarefa da sociedade, da família, do Estado. E isso é o que dispõe a lei, né? E o Estatuto ele não trata só desse assunto do ato infracional de medidas socioeducativas. O Estatuto ele é destinado para todas as crianças e adolescentes do Brasil. Inclusive, o Estatuto traz medidas visando fortalecer os vínculos familiares, medidas voltadas para o fortalecimento da educação, saúde de crianças e adolescentes, que isso é uma tarefa de todos nós. Então, a aplicação do ECA, na verdade, traria benefícios para toda a população de crianças e adolescentes do país. Então, isso é importante de ser ressaltado. Rapidamente, antes de encerrarmos, o site do SEDECA aqui do Rio de Janeiro, para você de casa poder acessar, sedecarj.org.br. E também sempre recomendo a gente buscar as informações direto na nossa legislação, está disponível na internet. Vamos lá, a ECA, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, teve algumas alterações ao longo dos anos, mas essa aqui é a Lei
original de 25 anos atrás, que está aí na íntegra para você pesquisar aqui no site do Planalto, planalto.gov.br. A gente vai voltar ao longo desse ano a outras discussões sobre os 25 anos do ECA aqui no Conexão, mas por hoje o nosso tempo já esgotou. Então, Pedro e Cláudio, muito obrigado pela presença no programa de hoje. Obrigado, Cristiano. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Eu te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde. Temos novas exibições 00:30, 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.